Então, sejam todos muito bem-vindos ao Como Lidar com Pessoas. Eu estou muito animado, muito empolgado de verdade com esse projeto, muito empolgado com essa ideia. Eu venho gestando essa proposta já faz algum tempo. Tomei coragem para começá-la hoje e veremos no que vai dar. Eu gostaria de começar o Como Lidar com Pessoas tentando fazer com que você entenda algo de muito crucial e importante, né? Aquilo que o Daniel Goleman vai chamar de triplo foco, né? É muito comum os meus alunos me ouvirem falar de um autor. Aí, quando vai ler o autor, fala, pô, mas eu fui ler o autor e não era tão legal. Fala, mas é porque eu sou professor. A minha missão é pegar esses caras difíceis, mastigar e entregar para você de uma maneira mais palatável. Então, é muito comum você me ouvir falar desses nomes do pensamento, ir até eles e achá-los chatíssimos, né? Porque realmente são. Mas a minha função é pegar esse conteúdo, né? Mastigar e entregar para você de uma maneira mais palatável. Se eu conseguir fazer isso, atingir o meu objetivo. Se eu não conseguir fazer isso, não atingir o meu objetivo. Então, o Goleman vai explicar a gente sobre aquilo que ele chama de triplo foco. Ele dá uma nomenclatura um pouco diferente da que vou oferecer, mas a ideia central é a mesma. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existe eu, existe o outro e existe o mundo, né? Eu, o outro e o mundo. São três focos imprescindíveis para que a gente possa compreender minimamente a existência. Então, existe eu, existe o outro, existe o mundo, e esse é o nosso primeiro degrau a subir para a gente invadir o castelo de como lidar com pessoas. A gente entender isso. E por que entender isso é importante? Porque na hora de lidar com as pessoas, eu preciso entender que eu também sou uma pessoa. Na hora de lidar com o mundo, eu preciso entender que o mundo nada mais é uma construção de pessoas. No final das contas, citando Jim Collins, o negócio de todo negócio são as pessoas, ontem, hoje e sempre. Todo negócio vai lidar com pessoas. E isso é muito legal, né? Porque quando a gente é criança, ensinam a gente matemática, física, química, biologia, história, geografia, né? Produção de texto, línguas. Só que ninguém explicou para a gente como lidar com pessoas. É interessante porque a gente aprende assuntos como funções do primeiro grau, né? Cinemática, estequiometria, citologia, né? Revolução Francesa, clima e vegetação, assuntos que nunca usaremos. Boa parte dos assuntos que nos foi ministrado ao longo da nossa existência não tem nenhuma utilidade. No entanto, lidamos com pessoas do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. Do berço ao túmulo, lidamos com pessoas. Do berço ao túmulo, vamos lidar com pessoas. Custava aparecer alguém no meio disso tudo para ensinar a gente como lidar com pessoas? Né? Já que isso vai ser uma atividade tão central e tão importante, né? Tão central e tão importante. Então, no primeiro degrau é entender que há um triplo foco. Entender que eu sou uma pessoa que vou lidar com outra pessoa num mundo feito por pessoas. Isso é muito relevante. No segundo momento, a gente vai invadir cada uma dessas categorias para a gente poder ter um pouco mais de instrumentos de análise. Sigamos. Primeiro, eu quero que você pense em você, né? E como essa aula é online, você tem a possibilidade agora de ampliar a sua imagem e olhar para você. Faça isso, por favor. Lá em cima tem um negócio chamado Speaker View. Né? Ou clique na sua imagem. Isso, apareceu você agora na sua frente? Apareceu? Ótimo. Né? Essa pessoa é você. Né? Eu sei que você foge dessa realidade. Essa pessoa. Na verdade, essa pessoa é aproximadamente você. Né? O espelho nunca consegue refletir exatamente aquilo que você é, porque na frente da sua própria imagem você dá uma manipulada para defender. Né? Com quem aqui já aconteceu
de passar por um espelho sem querer e falar, ih, era eu. Porque não deu tempo de não deu tempo de mentir para si mesmo, né, meu? Aí você viu aquela coisa feia e falou, Jesus de Nazaré, sou eu. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Aí você volta e já faz uma cara assim mais acertada para a coisa funcionar. Pois é, olha para você e olha para você. Olha o tamanho da cabeça. Você está olhando para o tamanho da cabeça? Tá. Reflexão que rapazes não fazem, mas que moças fazem de maneira mais cotidiana. Pensa agora no canal vaginal. Pensou? Agora olha de novo para sua cabeça, né? E lembre que mamãe não teve fecheclé, não teve zíper, né? Zíper para abrir a barriga por ocasião do nascimento de alguém com a sua cabeça, o seu monstro. Então, olha que sensacional. Porque a gente tem um problema, né? Como é que passa uma cabeça desse tamanho pelo canal vaginal? Não tem como passar. Então, como é que a gente resolveu isso evolutivamente? A gente resolveu isso da seguinte... melhor comentário, Albuquerque, melhor comentário. A gente resolveu isso da seguinte maneira. Vai nascer uma criança com o cérebro ainda em formação. Vai nascer uma criança com o cérebro ainda em formação. Então, para que você tenha uma ideia, você nasce com um cérebro de 300 gramas, no final de um ano de vida tem um cérebro de 1 quilo e morre com um cérebro de 1,5 kg. Não é exatamente esse o número não, mas faz farol. Quando fala assim, você entende bem. Então, você nasce com um cérebro de 300 gramas, no final de um ano de vida tem um cérebro de 1 quilo e morre com um cérebro de 1,5 kg. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, porque você nasce com um cérebro em formação, você nasce com muito pouca coisa rodando, né? Sei lá, dilatação de pupila, capacidade de sucção, pegada de garra, né? Meia dúzia de 3 ou 4 coisas vem original de fábrica. A maioria não tem. Então você nasce com um cérebrozinho em branco. O John Locke, filósofo inglês, chamaria de tábula rasa, né? Uma folha em branco. Você nasce com esse cérebro em branco, né? Completamente em branco não, como dissemos, alguma coisa vem original de fábrica, mas boa parte em branco. E aí, o que acontece é que você vai, o mundo vai tangenciando você por via dos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eventualmente, há pessoas para quem falte um dos 5 sentidos, mas estão fora do nosso radar de análise. Então, são 5 sentidos e não viaja, são só 5 mesmo, tá? Vitor, e o 6º sentido? Na outra palestra do moço lá do Instagram, tá bom? Essa aqui só tem 5 mesmo. Se você quer o 6º, você procura lá o moço que vende aqueles negócios lá. Aqui é visão, audição, olfato, paladar e tato. São 5 formas de acessar você e não inventa moda, não tem 6º. E aí você vai vendo o mundo, você vai ouvindo o mundo, você vai provando o mundo, você vai tateando o mundo, você vai olfatando, né? Sentindo os cheiros do mundo. E aos poucos, esse mundo que impacta você vai fazendo com que as suas células cerebrais, as suas células nervosas, também conhecidas como neurônios, assim como suas companheiras inseparáveis, as células glia, né? Então os neurônios vão se conectando. Essa conexão de neurônios nós chamamos de sinapses. Então, olha que espetacular, né? A sua família fala alto, então ensina. A sua família fala baixo, ensina. A sua família não fala, ensina, né? Você vive num quarto muito colorido, está aprendendo. Você vive num quarto pouco colorido, está aprendendo. Você vive num quarto preto e branco, está aprendendo. E eu quero que você entenda, que você comece, então, a conectar esses neurônios. Uma enorme rede vai se formando, uma enorme rede vai se habilitando. E aos poucos você começa a compreender esse mundo à sua volta, sobretudo a partir desse outro que te cerca. Não. Se você sair daqui hoje só com esse entendimento, eu já vou ficar muito feliz. Eu quero que você entenda que todo comportamento é comportamento aprendido.
Todo comportamento é comportamento aprendido. Se você é honesto, você aprendeu a ser honesto. Se você é desonesto, você aprendeu a ser desonesto. Se você é gente boa, você aprendeu a ser gente boa. Se você é escroto, você aprendeu a ser escroto. Se você é gentil, você aprendeu a ser gentil. Se você não é gentil, você aprendeu a não ser gentil. Todo comportamento é comportamento aprendido. Vitor, mas e outras coisas, tipo medo de barata? Medo de barata. Não é possível, porque eu tenho medo de barata igual a minha mãe. Pois é, pois é. Veja o que aconteceu. Um dia você estava na sua casa e eis que um ser do reino Metazoa, filoartrópodo, classe insecta, 3 pares de pata, 1 par de antenas, díptero, aproximou-se de você. Olhando então para esse gentil ser vivo, você, na condição de criança, ainda engatinhando, aproximou-se rapidamente a fim de tocar aquele ser. Eis que sua mãe, junto com você, olha para o ser em tempo similar. Sua mãe, então, começa a gritar feito uma louca. E você, então, olha para a sua mãe e você olha para o inseto, vulgarmente conhecido como barata, olha para a sua mãe e olha para o inseto, vulgarmente conhecido como barata, e você diz, todas as vezes que eu olhar isso, eu tenho que fazer isso. Né? Todas as vezes que eu olhar isso, eu tenho que fazer isso que a minha maior referência faz. Isso. E desde então você foi desenvolvendo aquilo que lhe convencionou chamar medo de barata igual à sua mãe. Então você tem medo de barata igual à sua mãe. Vitão, com isso você está insinuando que o meu medo de barata foi aprendido? Não, eu estou afirmando que o seu medo de barata foi aprendido. Todo comportamento é comportamento aprendido por palavras ou ações. Todo comportamento é comportamento aprendido por palavras ou ações. Palavras formataram o seu comportamento, ações formataram o seu comportamento. E aí você foi formatando comportamentos. E aí, diante dessa informação, eu tenho a informação mais preciosa desse curso. O Como Lidar com Pessoas, ele tem, no fundo, a missão de oferecer para você essa única informação. Se você quiser, depois dela, inclusive, você pode ir jantar. Porque é a informação mais preciosa que eu tenho para te dar. Se todo comportamento é comportamento aprendido, você pode reaprender. Se todo comportamento é comportamento aprendido, você pode aprender diferente. Por isso que a melhor definição para aprendizado é mudança de comportamento. Quando um dia perguntarem para você o que é aprendizado, você vai responder mudança de comportamento. Quando eu sei que você aprendeu? Quando você muda o seu comportamento. Muda o seu comportamento. Tá claro, gente? Até aqui? Tá claro? Isso é muito legal. Então, mas aí eu quero que agora a gente invada você para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. A gente foi vivendo, e a gente ouve, a gente, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. As informações foram chegando até a gente, foi formando redes neurais, né? Os neurônios foram se ligando em sinapses, redes espetaculares sendo montadas. E aí você montou aqui uma trama, né? Aí você estava aqui com uma trama montada. Aí um dia a sua mãe horrorizada com a barata. No outro dia, você ali por volta dos 9 anos de idade,
brincando de pega ladrão com os seus amigos de rua, eis que surge um cachorro diferente na região, porque, na verdade, ocupava a rua de cima, mas por algum motivo, solto estava na rua de baixo. Você estava na condição daquele que era ladrão correndo da polícia. Esse animal voraz e violento vem em sua direção de forma abrupta e salta-lhe às costas com uma dentada espetacular. Você é derrubado no chão, seus amigos vêm em seu auxílio enquanto o cão vai embora, senhor de que cumpriu a sua nobre missão. Eu não sei se você está lembrado, mas o que faz você ter um comportamento são palavras e ações. Nesse caso, as ações de um cachorro. Porque você aprende por repetição ou forte impacto emocional. Repetição de palavras, repetição de ações ou forte impacto emocional de palavras, forte impacto emocional de ações. Aqui houve um forte impacto emocional de uma ação. O cão mordeu aquela criança indefesa no alto dos seus 9 anos de idade. E desde então, ali, nasce um Homo sapiens sapiens, temeroso de doguinhos. A pessoa a quem faço referência sou eu. Então eu tenho medo de doguinhos. E não me venha com essa história de esse é pequenininho zóio, velho. É cachorro, é da família Canidae. Sendo um Canidae, eu já me afasto, velho. Não venha com esse negócio de é tamanho zero é a senhora tua mãe, seu monstro. Eu estou no elevador, ele não quis entrar porque tinha um doguinho dentro. Não era um doguinho, era um ser voraz, capaz de me engolir, apesar do seu tamanho zero. É isso. É uma coisa impressionante. Aqueles dentes tenebrosos olhando para mim. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu já fico nervoso. Eu tenho medo de cachorro de pelúcia, para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Então, quando é que nasceu o medo? Né? Medos nascem, comportamentos nascem por repetição ou forte impacto emocional. Repetição ou forte impacto. Repitam comigo, por favor, repitam comigo. Repita em voz alta, Fala repetição ou forte impacto emocional. Faz. Forte impacto emocional. Porque na hora que você for lembrar da sua... É que você está rindo da minha vida, que você não parou para pensar na sua. Né? Você não parou para pensar na sua. E aí, é claro, citando o Dr. Freud, é claro que quanto mais jovenzinho você for, maior é a possibilidade de você ser afetado, né? Ser afetado por uma ação, ser afetado por uma palavra. Esse é o ponto, né? Eu não sei se já pararam para refletir, mas essa é a fábula dos 3 porquinhos. Essa é a fábula dos 3 porquinhos, né? Nunca pensaram sobre isso? Os 3 porquinhos é a nossa história, né? De 0 a 12, você tem uma casa de palha. Qualquer lobo mau assopra e tem acesso a você. De 12 a 17, para ficar bonitão aqui, de 12 a 18, você tem uma casa de madeira. O lobo mau se aproxima para fazer mal a você, mas ele precisa assoprar com um pouco mais de força. De 18 em diante, você é uma casa de concreto. O lobo mau não consegue derrubar você com tanta facilidade. Então, eu posso dei um exemplo da ação, né? E um forte impacto emocional. Agora, eu vou dar exemplo de uma palavra e um forte impacto emocional. Um dia, você aos 12 anos de idade, né? Você aos 12 anos de idade, está na sala de aula, né? E eis que o professor de matemática
se aproxima de você, observa então os seus cálculos tacanhos e apequenados no seu caderno de notas e diz: você é burro ou o quê? Porque está tudo errado. Não aconteceu comigo, mas todos os dias acontece em alguma escola. Aqui temos a palavra de alguém de forte autoridade sobre uma criança. Não mais a ação de um cachorro sobre uma criança, mas a palavra de um adulto de forte autoridade sobre uma criança. Um adulto de forte autoridade sobre uma criança, um professor, aquele que professa, disse: você é um idiota em matemática. E aquilo te atravessa feito um raio. Aquilo te atravessa feito um raio, porque o comportamento se faz por repetição ou forte impacto emocional, por palavras ou ações. Apresentei o exemplo da ação e agora apresento o exemplo da palavra. E essa palavra te atravessa. Quando eu falo que essa palavra te atravessa, o que eu estou afirmando para você é que as redes neurais são construídas de modo a fazer você acreditar que, de fato, você é um idiota em matemática. E aí vem algo de muito interessante nisso. O que há de muito interessante? O que há de muito interessante é que eu e você nunca vamos trabalhar na contramão do discurso que nos consolida. E aí eu estou citando o Montaigne, né? Estou citando o Montaigne. Eu e você nunca trabalharemos na contramão do discurso que nos consolida. Eu e você precisamos sempre trabalhar de modo a consolidar o discurso que nos formata, o discurso que temos. Então, ao longo da minha história, adivinha só, eu vou encontrar cachorros que mordem. Né? A última vez foi no VP, esse ano. Eu saindo do carro. Era menos de 8 da manhã. E um cachorro vinha na outra esquina. E eu disse para mim mesmo, de maneira adulta: São Roque, São Roque, São Roque. Eu não sei se você sabe, mas é o que os adultos usam para afastar os cachorros. Mas o São Roque, mais uma vez, falhou. Eu até tenho certas dúvidas a respeito da existência do São Roque, porque nunca veio em meu auxílio. Aí, ao reagir de forma tão adulta, saindo do carro, clamando pela presença do São Roque, veja, não era bossa nova, não era jazz, era rock. E o animal veio se aproximando e do alto da minha maturidade eu disse: não é possível que a essa hora da manhã um doguinho me atacaria. E eis que ele abre aqueles dentes enormes para cima de mim. E preciso lhes informar que corri. Não como um maratonista queniano que pretende romper os 40 quilômetros, mas uma espécie de Bolt. Se Bolt me olhasse correndo daquele jeito, pensaria: esse menino tem futuro no atletismo. Mal sabia ele que eu estava condicionado pelas suprarrenais, liberando em grande quantidade adrenalina. Se tivessem filmado, ia ser só uma perninha assim correndo, porque não dava para ver as duas. Era velocidade de verdade. De verdade. De verdade. Está me acompanhando? É claro que ninguém viu, em nome de Jesus. A não ser o fiel companheiro e amigo eterno, Mestre Ivan, que veio em meu socorro e nunca contaria isso para ninguém. Mas abro aqui o meu coração para essa plateia tão altiva. Tão altiva. O que eu quero que você entenda é que palavras e ações
podem promover forte impacto emocional que vão determinar alterações neurais que vão justificar um aprendizado. Então, Vitão, o que você está afirmando é que todo aprendizado, na verdade, aprendizado é mudança de comportamento. Isso. Mas para haver aprendizado, para haver mudança de comportamento, tem que haver alteração das redes neurais. Isso. E que isso se faz por palavras e ações. Isso. E isso se faz por repetição ou forte impacto emocional. Isso. Se você entendeu isso, você entendeu muita coisa. Porque você entendeu as duas coisas fundamentais na relação de você, do eu com o outro. Eu e você fomos estruturalmente montados por lugares distintos, por pessoas distintas, por condições distintas. Mas podemos mudar. Mas mudar não é simples. E por que mudar não é simples? Porque mudar pressupõe alterar as redes neurais construídas por ocasião do aprendizado daquele comportamento. Então, quando esse rapaz, esse jovem mancebo, diante do cão, teve né, aquele comportamento aprendido, ele agora pode mudar? Sim ou não? Eu posso mudar? Eu posso aprender a não ter medo de cachorro? Posso. Mas eu teria que gastar muita energia para isso, né? Teria que gastar muita energia e dinheiro para isso. Não vou, né? Eu não vou. Basta me afastar, né? Tem um cachorro, eu atravesso a rua, né? Claro que a vida claro que a vida me coloca em situações constrangedoras. Farei um rápido à parte para que possam entender a minha fala. Era um sábado. E aos sábados eu gosto de acordar cedo e ir a uma padaria que eu gosto para comprar coisas que eu gosto. Ou domingo, não tem problema. Mas era um sábado. E não faço mais isso, né, por ocasião do momento. Mas eu vindo andando, vejo que duas mulheres estão discutindo ferrenhamente. Uma na rua, e eu a vejo com clareza, segurando um pequeno doguinho na mão. E a outra eu ouço a voz, mas não a vejo. E percebo que a discussão é acirrada. Duas mulheres, uma na rua, com um doguinho na mão, discutindo ferrenhamente com outra mulher, que não vejo, mas ouço a voz. Vou me aproximando, de modo que há um momento em que consigo ver as duas. E nesse exato momento eu estou entre as duas. Inclusive, no momento que estou entre as duas, entendo qual é o teor da discussão. E o teor da discussão é: a moça da rua que levou o seu doguinho para passear encontrou a outra moça que levou o seu dogão para passear. Um pitbull. Solto. Em posição de ataque. Para o doguinho. E entre o doguinho e o pitbull, eu, clamando por São Roque. Que sempre tem alguma coisa a fazer que não me proteger. São Roque deve ter muito trabalho. Deve ter mais gente no mundo com medo de cachorro, porque São Roque nunca está à minha disposição. Eu sei que eu fui andando, né, vagarosamente, as perninhas tremendo, né? O tempo suficiente só para a discussão acabar e eu voltar para casa, eu tinha que me trocar, né? Eu não tinha condições de ir à padaria daquele jeito, eu precisava me trocar antes de comprar o meu pão. Me fiz claro? Sim ou não? Com isso, então, o que eu estou afirmando para você é que todo comportamento é comportamento aprendido. Eu não sei o que você acha que você é, seja lá o que você acha que você é, você aprendeu a ser. E se você aprendeu a ser, você pode reaprender. E quando, Vitor, você acha que vale a pena gastar energia em prol de um outro aprendizado? Quando isso, de alguma forma, atrapalha a sua existência. Por exemplo, de fato, ter medo de cachorro não atrapalha a minha existência. Mas, por exemplo, ter medo de elevador atrapalha existências. Tem gente que deixa de conseguir um emprego no 22º andar porque tem medo de elevador. Não conseguir aprender matemática atrapalha a sua existência, porque em algum momento alguém atravessou o seu caminho. E eu quero que você observe que isso acontece
porque você não tinha a disponibilidade física que tem hoje. Fosse hoje alguém se aventurasse a dizer o que esse professor disse, você subia e dava na cara do sujeito. Mas aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade, você não faria isso, você entuba, você aceita, você acata. Então, a questão fundamental é, sim, o que faz com que a gente se comporte como a gente se comporte foram palavras e ações que repetidas vezes aconteceram ou num forte impacto emocional. O repetidas vezes aconteceram é fácil. Só você lembrar aí de alguma coisa que acontecia cotidianamente na sua casa. Todos os dias a sua mãe dizia alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo. Né? Você tem uma tia, e essa tia, ela é a tia rica da família. Né? Você tem uma tia e ela é a tia rica da família. E uma vez por mês, ela vai até a sua casa e leva você para passear. E você tem por essa tia um grande apreço. Primeiro que ela é tia rica, né? Então, pensando aqui no conceito de fetiche à luz de Karl Marx, ela já tem naturalmente um olhar, já deitamos sobre ela um olhar diferenciado. Não bastasse, ela tem grande afinidade com você, e é ela quem leva você para fazer coisas que você não faz cotidianamente. Essa sua admiração pela sua tia é enorme. E essa sua tia tem uma frase recorrente. A sua tia diz para você, homem não presta. A sua tia diz para você, homem não presta. A sua tia diz para você, homem não presta. E por repetição, associado a um forte impacto emocional, você passa a ter uma crença. A sua crença é, homem não presta. E aí, ninguém pode ir na contramão do discurso que lhe constitui. De modo que você vai atrair para você homens que não prestam. Então, é bem provável que você tenha pelo menos um amigo ou uma amiga que passou um canalha no raio de 150 quilômetros. Atrai, amigo. Atrai, é impressionante. Passou um canalha. Gente, rapaz, mas de onde você veio? Né? É muito rápido. É muito rápido. E por que isso? Olha a quantidade de patas que começam a aparecer no nosso chat. É por que isso? Porque, na verdade, essa frase foi constituída diante do seu processo de formação. E se você não conseguir dar conta de se haver com ela, não. Vai precisar rebolar. Né? Vou dar outro exemplo. Na sua família ou você conhece alguém que tem a seguinte estrutura: pai e mãe trabalham muito ou são muito ausentes fisicamente ou emocionalmente da criança. Tá bom, eu vou dar um exemplo mais concreto. Exemplo real, inclusive. A menina com 16 anos de idade teve um filho com um namorado, uma filha, para ser mais preciso, com um namorado. Então, aos 16 anos, ela teve uma filha do namorado, né? O namorado não assume, não fica com ela, não forma um casal. Eu não estou dizendo que isso deva ser assim ou não deva ser assim, eu não estou aqui para fazer julgamentos de valor. Mas, de qualquer maneira, nasce a criança e esse pai é um pai ausente fisicamente e emocionalmente. E essa criança é cuidada fundamentalmente por essa mãe e pelos avós. Acontece que essa menina faz 18 anos de idade, conhece um outro rapaz, bastante mais velho que ela, inclusive. E esse rapaz diz, olha, eu quero ficar com você, mas não com o seu filho. Tá claro? Eu quero ficar com você, mas não com seu filho. Essa criança, nesse momento, tem a idade entre 2 e 3 anos, e essa menina de 18 anos vai morar com esse rapaz mais velho do que ela, numa cidade muito próxima. E há agora, além da ausência física e emocional do pai, a ausência física e emocional da mãe. E aí, acontece que todas as vezes que essa criança adoece, a mãe vem correndo para cuidar dela. Fica boa, a mãe vai embora. Aí essa criança adoece, a mãe vem correndo para cuidar dela. Fica boa, ela vai embora. Essa criança adoece, já está entendendo o que vai acontecer? O que essa criança está aprendendo?
que todas as vezes que eu ficar doente, eu vou receber os cuidados de alguém que eu prezo muito, de alguém que eu amo, de alguém que eu gosto. Você acabou de ver o nascimento daquela pessoa que você conhece, que o assunto melhor que ela tem é doença. Você fala, eu estou com tosse, ela fala, eu estou com tuberculose. Você fala, eu estou com dor de cabeça, ela fala, eu estou com tumor no cérebro. Né? Ela tem sempre um problema maior do que o seu, ela está sempre doente, sempre precisando da sua atenção. Ela conhece todos os remédios do mundo. Né? A Pfizer, quando lança mensalmente, manda para casa dela um catálogo de novos remédios. A Bayer manda para casa dela um catálogo de novos remédios. Ela coleciona caixas de remédios. Porque ao longo do seu processo de formação, por repetição e forte impacto emocional, ela aprendeu que se ela ficar doente, ela consegue a atenção das pessoas que lhe cercam. É claro. 4 comportamentos aqui muito interessantes formatados ao longo do caminho. Alguém com medo de cachorro. Alguém que acha que não tem condições de aprender matemática. Alguém que acha que homens não prestam. Não que isso seja uma completa mentira. e alguém que acha que ficar doente é a melhor forma de chamar a atenção. Tá claro? E aí nasce aquilo que a gente vai chamar de historinhas. E o que são historinhas? Historinhas são historinhas que a gente conta para sustentar um comportamento. Então, o homem que tem medo de cachorro diz, eu não preciso deixar de ter medo de cachorro, só me afastar dele. Historinha. Aquele que não consegue aprender matemática diz, vou fazer jornalismo e livrar disso. Historinha. Aquele que acha que o homem não presta, fala, não presta mesmo não, isso aí já todo mundo já sabe, nenhum homem presta. Aí você fala, e aquela sua amiga que conseguiu aquele rapaz bacana? Sorte. Sorte. São Roque não estava dormindo naquele dia e veio o cachorro certo. Né? Sorte. E a sua tia que diz que tem... E a sua tia que diz que tem... que fica doente pra caramba para chamar a atenção. Não é isso. Ela mostra nos exames. Os exames mostram. E não é... E presta atenção. A historinha contada, ouçam carinhosamente o que eu vou dizer. A historinha contada não precisa ser uma mentira. Aliás, boa parte das historinhas que contamos são verdadeiras. As historinhas podem ser falsas e podem ser verdadeiras. Mas boa parte das historinhas que contamos, ouçam, elas são verdadeiras. Elas são comprováveis. Você tem a receita do médico. Você tem o diagnóstico. Você tem a cicatriz da mordida do cachorro. Você tem a prova que os últimos 135 namorados eram nossa, não prestavam. Você tem a prova com todas as suas notas de matemática. Boa parte das historinhas que contamos são verdadeiras, mas constroem uma história que a gente poderia contar de outra forma. Se resolvesse contá-las de outro jeito. Vitor, então esse é o momento que você dá a fórmula mágica, o pozinho do pirim-pim-pim e a gente resolve tudo. Então, não quero decepcionar você, mas esse aqui não é o curso do pozinho do pirim-pim-pim. Se você quiser esse, lá no seu Instagram tem um monte de gente oferecendo a fórmula mágica do sucesso. Mas eu posso dizer para você que é possível sim. Há um método. Não há uma fórmula, mas há um formato. E o formato de toda mudança tem 4 etapas. Tomada de consciência. É quando você diz, sim, eu tenho medo de cachorro. Autorresponsabilidade. Só eu posso me livrar desse medo. Meta. Eu vou deixar de ter medo de cachorro até dezembro de 2021. Ferramentas. Vídeos, livros, cursos e contatos.
vídeos, livros, cursos e contatos. No meu caso, por exemplo, seria fácil. Bastaria atender às demandas da minha filha Maria Clara e teríamos um doguinho nessa casa. E aí eu, pouco a pouco, me apaixonaria por esse cão e meu medo de cachorro acabaria. Mas eu não quero. Há a possibilidade de eu jogá-lo pela janela antes. Então, entre a chance de cometer um assassinato canídeo, um canidiato, e manter o meu medo aqui intocado, deixa ele aqui, velho. É meu medo de estimação. Eu até me divirto com ele. Quando dá, é claro. Quando você não tem um pai que tem 12 cachorros. Eu vou repetir para você entender. São 12. E meu pai parte do princípio que cachorro não se prende. São todos soltos onde ele mora. E todas as vezes que vou lá, que são cada vez mais raras, porque não tem como enfrentar tantos cachorros, eu fico pensando em que momento a ciência avançará a ponto de termos teletransporte e eu poder aparecer logo dentro da casa dele. Mas meu pai é desses que deixam entrar dentro de casa também. É isso. Mereci isso. Mereci isso. Né? Foi, amigos. Agora a gente vai para a segunda etapa de um encontro individual, mas o teórico fica por aqui. Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e beijo no coração.